tudo bem? Falamos com imagens diretas do Colégio Dragão do Mar, escola parceira do Sistema Intensifica de Ensino. Estamos hoje para poder debater com vocês sobre os Jogos Olímpicos. Está rolando as Olimpíadas de Paris, mas a nossa conversa hoje vai ser para você que está se preparando para o Enem. O nosso podcast Papo Cabeça no Enem está chegando com o episódio número 1. Saber o que estudar. Como estudar, como as questões poderão cair na sua prova, é o que você irá ver no nosso Papo Cabeça Enem de hoje. E a área convidada de hoje é a área de Humanas, muito bem representada pelo professor Pablo Mussi. Pablo Mussi, satisfação ter você aqui, amigo. Muito obrigado, meu querido, né? Sempre uma honra estar na sua presença e hoje na presença do Ítalo aí. Espero que vamos contribuir bastante aí para que a gente consiga esse êxito aí dessa aprovação desses meninos, né? Que é o que a gente quer, né? Finalmente a estreia do Pablo Mussi na Turma K. E vamos agora, com certeza, ter muitas outras lives com a participação do professor Pablo Mussi. Tem estreias e tem aqui também já figurinhas carimbadas das nossas lives. Professor Ítalo Gomes, companheiro de profissão já há pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos que a gente se conhece. Profissão 24, mas que a gente se conhece é para mais de 20. Muito bem-vindo mais uma vez, Ítalo. Muito obrigado. Mais uma vez, prazer sempre estar aqui na Turma K, prazer estar aqui no Colégio Dragão do Mar. E nessa perspectiva realmente também de usar um tema factual para que a gente apresente para os meninos como as questões podem aparecer, né, e como o tema pode ser abordado também. A intenção aqui é essa. Esse podcast foi feito pensando em você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vai ser aquele podcast só pegando aquilo que de fato interessa saber. Mas calma, eu falei que eram os Jogos Olímpicos, está rolando Paris, mas a conversa aqui não é sobre Paris, aqui não é o Sport TV, né? A gente vai estar aqui comentando assuntos que permeiam os Jogos Olímpicos desde pelo menos 7 séculos antes de Cristo. É isso mesmo, Pablo? Mas assim, oficialmente a gente tem aí por volta do século VIII, né, antes de Cristo, o início em si, né, dos Jogos Olímpicos, né, antigos, né. Mas se você for ver, por exemplo, se você for ler a Odisseia, né, que é bem antes, a gente já vê essa ideia da competitividade, da competição entre a elite ali, né, dos primeiros colonizadores gregos que vão chegando ali, implementando a sua cultura, né. Então, essa ideia de uma competição, né, que possa possibilitar uma não guerra, um não contato físico, né? É claro que depois, né, no século VIII, propriamente dito, a gente vai ter um vertente bastante religioso dentro desse contato, né? Mas basicamente vai ser nesse período, né? Pablo, quando se fala em Jogos Olímpicos, principalmente nas aberturas, quando você vê lá vários países na abertura, fala-se muito que a Olimpíada ela aproxima os povos, ela supera as diferenças, vive mais diversidade. Sempre o objetivo foi esse? Teve algum momento em que aconteceu de ficar um tema mais político sendo abordado e a ideia de trazer paz, os Jogos Olímpicos trazendo a paz, ficou assim meio que esquecida? Na verdade, a ideia dos Jogos Olímpicos, né, de juntar delegações de países era união, porque lá antigo, se a gente for pegar a história mesmo aí do início dos gregos, faziam só entre gregos, né, tanto que tinha que falar o mesmo idioma, né, era um dos pré-requisitos. E a ideia da modernidade de trazer, né, uma união, né, agora todo mundo unido, todo mundo aqui, vamos trazer as delegações. É claro que isso não se seguiu à risca. A gente vai ver várias edições que foram boicotadas, várias edições que tivemos delegações que não foram. É claro que com o final da Guerra Fria, né, isso vai ter mais o caráter que a gente tem nos dias de hoje, né, um caráter mais de amizade, um caráter mais do que a gente chama hoje de união, propriamente dito, né. Quando a gente pensa na Olimpíada, enquanto povo grego, ele falou muito bem sobre a questão de falar a mesma língua, né? E é importante para os nossos estudantes entenderem isso. Quando a gente fala dessa Grécia antiga, a gente não está falando de um país. Diferentemente de hoje, que você tem um território cercado, definido, politicamente com um poder centralizado, a Grécia daquela época não era um território unificado. Na verdade, você tinha a união de diversas cidades independentes, que era chamada cidade-estado, que é um conceito importantíssimo para o vestibular, porque quando a gente fala de cidade-estado, a gente fala da Grécia, a gente fala da Mesopotâmia, a gente fala de outros ambientes, né, os fenícios, em que você tem uma cidade, pelo seu tamanho geográfico mesmo, ela é pequena, mas ela é autônoma. Então, a Grécia daquela época,
Esparta e Atenas principalmente, mas a gente fala da Tessália, fala de Tebas, você falar de várias outras cidades, elas eram autônomas, e o que tornava essas cidades gregas, exatamente o que fazia delas serem gregas, era a sua semelhança cultural, na língua e na religião. Então, como elas praticavam a mesma língua, a mesma religião, mesmo em territórios distantes, quem já teve a oportunidade de ver alguma foto da Grécia, ter ido para a Grécia, eu lembro do filme Mamma Mia, que se passa ali na Grécia. A Grécia ela é muito irregular. Então, quando se formaram as sociedades gregas, elas não conseguiram ficar próximas umas às outras devido à condição geográfica. Então, meio que eles se formaram isoladamente a partir de cada deus, e aí tem cada um da sua história. Então, a Grécia ela não era um estado unificado de um rei só que pudesse organizar essas Olimpíadas. A cidade, né, e a primeira cidade da Olimpíada é a cidade de Olímpia, exatamente daí por causa do nome. Tem também o próprio Monte Olimpo, que fica na região da Tessália, mas que fala dos deuses do Olimpo. E o caráter religioso da própria da competição, né, porque era uma competição voltada a Zeus. Era em homenagem a Zeus, onde os grandes homens, os grandes guerreiros participavam, onde os grandes homens se apresentavam para os deuses. E aí, dentro dessa perspectiva, a ideia de falar a mesma língua era muito importante, porque como não era o mesmo território, inclusive as cidades às vezes eram inimigas, dependendo da situação. Esparta e Atenas é a maior rivalidade que a gente estuda. A falar a mesma língua e ter essa mesma religião é que fazia eles se unirem na hora da competição. Então, esse ponto, né, passado presente, que é uma coisa que a gente observa muito na história, o Enem também busca observar, é a junção desses povos para esse evento em si. Conseguir juntar essa população com o objetivo não só de adorar, de homenagear a Zeus, mas realmente de ter era tão importante os jogos que separavam as guerras, separavam os conflitos que essas cidades naturalmente possuíam, para poder demonstrar quem eram os melhores competidores, os melhores guerreiros não, competidores, eu fui lá nos gladiadores, os maiores competidores sim. Da Grécia. E o engraçado também que você falou essa questão da figura do homem, a gente consegue perceber aqui também, inclusive já caiu em alguns anos atrás, a figura do antropocentrismo dentro desses jogos, né? A força, a valorização do homem em si, né? Que é um dos aspectos da religiosidade grega, né? A gente vai ter aí o homem sendo visto, ele quase que tem um amor, um fascínio pelo seu corpo. E se você for ver, quando é que acaba os Jogos Olímpicos Antigos? Justamente com o advento do cristianismo, né? Que, é um jogo voltado para uma religiosidade de um pagão, então a gente não pode seguir, né? Então a gente vê essas características muito claras, né, dessa religiosidade dentro desse parâmetro grego antigo, né? Eu comecei esse nosso primeiro episódio, Papo Cabeça no Enem, falando que é um podcast feito para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. E para isso agora a gente vai convidar o professor Ítalo Gomes para inaugurar um ambiente fantástico, que eu vou chamar de Arena Enem. E o que aqui nós conversamos nesse primeiro momento, a gente vai transformar isso numa questão que já apareceu no Enem, ou então em algum vestibular de contexto parecido. Então, já não está mais conosco aqui, ao vivo da Arena Enem, professor Ítalo Gomes. Olá, pessoas. Ninguém perguntou não, mas eu estou por aqui para a gente falar um pouco sobre essa primeira questão que vai aparecer aí para vocês. É uma questão que trata exatamente dos Jogos Olímpicos, uma questão do Enem, tá? Ela caiu no próprio vestibular e ela abrange diversos fatores ligados à competição. Então observe, os Jogos Olímpicos tiveram início na Grécia em 776 a.C., para celebrar uma declaração de paz. Na sociedade contemporânea, embora mantenham como ideal o congraçamento entre os povos, os Jogos Olímpicos têm sido palco de manifestações e conflitos políticos. Dentre os acontecimentos apresentados adiante, o único que evoca um conflito armado e sugere uma superação, reafirmando o ideal olímpico, ocorreu. Então, observe, caro vestibulando e vestibulanda, que quando a gente trata de uma questão do Enem sobre história, as questões elas não caem no factual. Não é, e há muito tempo não é, uma questão que você tenha só que memorizar. As questões elas fazem interligação com acontecimentos do texto, da fonte, né? É uma análise de fonte, e a partir do comando da questão a gente tem que encontrar o objetivo da questão.
né, a habilidade que a questão busca representar ali para que você possa manifestar o seu conhecimento. A gente pode dizer que, basicamente, nas questões de história, antes de falar da questão específica sobre a Grécia, as questões do Enem, elas procuram entender o texto. Algumas vezes você vai pegar uma questão que tem um texto ou uma imagem e ela vai perguntar assim, do que trata isso? Qual é a essência desse texto? Né? Do que é que ele trata, de que evento histórico, do que ele fala? Ou, por muitas vezes, ele vai fazer uma pergunta sobre o que veio antes, que resultou naquele evento que está ali na fonte, ou qual a consequência daquele evento. Consequentemente, sobre esse evento posterior, é possível também que ele faça comparações, que ele possa compreender como esse contexto influenciou o passado presente, uma das nossas ferramentas da história, junto com a memória, né? Essa relação do passado presente com os eventos. Então você percebe no texto que ele traz uma essência da Olimpíada, que é o congraçamento, mas que também é um período de manifestações de conflito. Então vamos observar os itens para a gente entender, a partir do comando da questão, qual é essa superação que aconteceu com o ideal olímpico. Vamos lá. No item A, em 1980, em Moscou, quantos norte-americanos deixaram de comparecer aos Jogos Olímpicos? Então, o que a gente pode perceber voltando aqui? Em 1980, os norte-americanos deixaram de comparecer aos Jogos Olímpicos porque nós tivemos nessa época o contexto de quê? 1980. Né? Quando a gente fala desse período 1980, qual seria o contexto histórico que a gente acaba encontrando? E aí a Olimpíada ela está dentro desse ambiente. A gente está falando ainda de uma Guerra Fria. E no contexto da Guerra Fria, há essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Então ele pergunta, um conflito armado que tenha sua superação. Qual é o item, qual é o gabarito que apresenta? Um conflito armado que sugere a sua superação. Quando os Estados Unidos não participam dos Jogos Olímpicos em Moscou, por uma represália à invasão ao Afeganistão, você não tem um conflito armado. A Guerra Fria ela tem exatamente esse nome, porque ela não é um conflito armado, não há um conflito direto em relação a Estados Unidos e União Soviética. Além disso, o fato dele não participar da Olimpíada não demonstra uma superação desse conflito. Estão entendendo o que a questão está pedindo? Ele quer que você tenha um evento armado e há uma superação desse evento representado pela Olimpíada, que a Olimpíada faz essa junção dos países. O item A não apresenta essa solução. No item B, em 1964, em Tóquio, quando um atleta nascido em Hiroshima foi escolhido para carregar a tocha olímpica. Então, quando você pega 1964, Tóquio, um atleta que nasceu em Hiroshima, ele é escolhido para poder carregar essa tocha olímpica. Quando a gente trata de Hiroshima, qual é o evento que vem à sua cabeça? Com certeza, você sabe que é a Segunda Guerra Mundial. E a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial no Japão é o conflito armado. O que é que traz essa ideia de superação? Traz a ideia de superação exatamente o fato desse jovem ser convidado para poder carregar essa tocha olímpica. É um aceno de paz entre as nações que contrapõe a violência da bomba atômica. Então, nessa primeira questão, o nosso gabarito, tá? Letra B de Boston. Só para poder a gente ver por que os outros itens estão errados, vamos na letra C. Em 1956, em Melbourne, quando a China abandonou os Jogos porque a representação de Formosa também havia sido convidado para participar. Formosa, ilha de Taiwan, mostra aquela separação entre capitalismo e socialismo da Guerra Fria. A China continental comunista, a China Taiwan capitalista. Então isso é um apartheid, uma separação baseada na Guerra Fria. Mas se a China abandona os Jogos Olímpicos, primeiro, não teve esse conflito armado direto entre China e Taiwan. Segundo, se ele abandona os Jogos, ele não está mostrando a superação. Por isso, o item também é errado. No item D, em 1948, em Londres, quando os alemães e os japoneses não foram convidados para participar. 1948, alemães e japoneses não foram convidados para participar. Você não tem nem o evento. A gente teve antes
Segunda Guerra Mundial, 1945. E quando os alemães e os japoneses não estão convidados a participar desse conflito, se ele não é convidado a participar, de novo acontece o quê? Não há superação do evento, né? Então a escrita do item não mostra uma superação. E em 36, em Berlim, quando Hitler... Não, o item E, tá? Vamos agora no item E. Em 36, em Berlim, quando Hitler abandonou o estádio devido ao anúncio das vitórias do universitário grego Jesse Owens, que recebeu 4 medalhas. O evento muito marcante historicamente, esse de 1936, porque o Hitler esperava na Olimpíada, na Alemanha, demonstrar a superioridade da raça ariana, e esperava que os brancos vencessem daquilo que a gente estava falando lá na nossa mesa, desse antropocentrismo, dessa condição do próprio homem como o homem branco, né, como esse ser superior. E Hitler exaltava a cultura grega, porque é de lá que ele bebe da cultura clássica, né, desse homem branco perfeito. Quando o Jesse Owens vence uma prova, e os negros, na verdade, vencem provas, quebrando essa teoria racial, Hitler abandona o evento. E aí, de novo, se o Hitler abandona o evento, não demonstra superação. O único item que apresenta o conflito armado, Hiroshima, Segunda Guerra Mundial, e a superação, que é o convite do estudante para carregar a tocha, é o nosso gabarito, letra B de bola. De volta à nossa mesa, o professor Pablo Múcio aqui. Agora, Pablo, esse tipo de questão que o Enem traz é bem complicado, porque você que está nos acompanhando está vendo que o item A, melhor, alternativa A, B, C, D e E, traz fatos verídicos. O difícil é você conseguir encaixar com o que vem no comando da questão, né? O engraçado é que isso acontece de maneira geral em humanas, né? Você escuta às vezes o aluno dizer assim, isso é típico, né, na segunda-feira. Professor, o que era filosofia? Professor, o que era sociologia? É porque simplesmente as questões elas são mais interpretativas do que propriamente históricas. Porque a história hoje, o novo ensino de história, né, essa nossa história crítica, ela não se pauta mais naquelas datas que a gente antes tinha que decorar, tinha que saber exatamente, né? Ela vai mais na interpretação. Então, a questão é totalmente interpretativa. Você tem que ter o conhecimento, claro, né? Por que não seria cada item, mas você tinha que entender o finalzinho ali, quando perguntava o que supera, né? O que faz essa união, que era o início que a gente estava conversando. Eu gosto muito das questões do Enem nesse sentido, porque definitivamente transforma a história no que eu acho que ela é, uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de compreensão de mundo. Então, não adianta nada você decorar as datas e saber um determinado fato, que é o que o nosso aluno quer. Nosso aluno quer um fato, porque a história é fato. Aí ele quer um fato. E ele quer que a questão traga o fato. Para ele dizer, isso aqui é a Segunda Guerra. Isso aqui é Olimpíada. Então isso é história. Não, a história ela é uma ferramenta do processo para que a gente compreenda o todo. Então, compreender a partir do que ele traz no texto. O que é que vem depois é o processo. Qual é o processo que supera uma guerra? Né? E aí fica a dica também de você perceber essa condição do português, né, que muitas vezes a gente perde a questão por causa disso. Se você, mesmo não sabendo o conteúdo especificamente, mas se você olhar para os itens dessa questão, que já é um pouco antiga, mas é uma questão que traz essa essência do Enem, você observar que todas as outras falavam de não vai, não é convidado, abandona, mas você tem um item que apresenta esse convite, fica bem mais próximo de entender também o que a questão quer, né? E aí fica a dica para além da história: leitura, vocabulário, conhecimento. É necessário se alimentar de conhecimento, se alimentar de conteúdo para poder fazer um bom vestibular e qualquer prova que você for fazer. Esse é o nosso podcast Papo Cabeça no Enem. E eu estava aqui lembrando de eventos, jogos que acontecem durante as Olimpíadas, e a gente vê muitas vezes alguém aproveitando aquele momento de destaque onde centenas de países estão ali observando o evento e faz lá algum protesto, faz lá alguma coisa. E algumas marcas ficaram bem, vamos dizer assim, caíram na rotina, vou colocar aqui entre aspas essa minha colocação, porque ainda hoje se usa muito alguns gestos que simbolizam certa causa, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é o que vai alimentar nosso conhecimento para fazer a próxima questão. Assim, esse uso desses símbolos, né, eles sempre vão ser utilizados, né? Ele vai ser encarado mais por essa luta política em si, né? A gente vai ter aí
vários movimentos surgindo, movimento racista, né, antirracista, hoje a gente já chama antirracista, a gente vai ter igualdade civil, então por vários momentos históricos a gente vai ter esse aparato. Um exemplo disso é o contexto da nossa questão que a gente vai ver aí, que foi a Olimpíada que aconteceu no México, né, e foi feito aquele emblemático, né, símbolo que vai demonstrar e vai ter amplas, né, vai ser muito amplo o que ele vai significar, mas principalmente aquela questão da união, da luta, do não desistir, né? O que é bastante importante e que engloba, na minha opinião, muito a ideia dos Jogos Olímpicos, a superação. A gente conseguiu, a gente está aqui unido, vamos lá fechar e vamos para a luta, né? A Olimpíada, ela é um evento político. Ela se tornou, depois que ela foi findada na Grécia Antiga por questão religiosa, né? O cristianismo, quando abarcou ali a região do Mediterrâneo, cristianizou tudo e acabou com o que era considerado pagão. Quando ele retorna no século XIX, né, com a ideia mesmo de união, Barão de Coubertin, lá no finalzinho do século XIX, ele traz essa ideia de união, que a gente vai aprofundar, mas é impossível você ter um jogo dessa magnitude e você não trazer os problemas de cada país para dentro dos jogos. Quer dizer, os atletas estão lá, mas eles, além de serem atletas, eles também são cidadãos. Eles são os guerreiros da Grécia Antiga, eles são os representantes de cada um, né, daquela luta que se traz de sua cidade, no caso do nosso, de cada país. Então, durante alguns eventos na história, a Olimpíada ela vai trazer essa representação do que está acontecendo, do que está fervulhando, né, em cada um dos países. Então, vamos ter diversas manifestações que a gente vai tratar aqui na questão, mas também a gente já teve sequestro, a gente já teve abandono, como no caso da questão anterior que a gente citou, o boicote da União Soviética em relação aos Estados Unidos e vice-versa. Os Estados Unidos também, a União Soviética não foi para as Olimpíadas de Los Angeles. Então, por quê? Era um contexto político daquele período, né? O esporte, ele traz essa condição. E no nosso país, especificamente, a falta de apoio. A falta de apoio, a gente espera, a população espera que o cara vá lá, tire medalha de ouro, para poder enaltecer o nosso país, mas o cara não recebe incentivo nenhum nesses 4, 8. Às vezes o cara leva 12 anos para ter uma medalha, o pessoal vangloria, mas o cara lutou um tempo para isso acontecer. Então a Olimpíada é uma manifestação política também. E se você for ver, até voltando para a questão do Hitler, né? No primeiro momento o Hitler vai ser contra a realização dessa Olimpíada, mas num segundo momento ele vai perceber que é a chance mais clara que ele tem de mostrar essa superioridade da raça ariana que ele tanto pregava. Então sempre vai ter essa questão política, sempre vai ser usado. O que hoje, né, a gente consegue, e aí já é mérito aí de alguns atletas, já estão conseguindo trazer para as outras esferas, né, outros esportes. Futebol, por exemplo, hoje é um grande exemplo dessa luta, né, desse antirracismo que hoje aí está bastante em pauta. E eu espero que continue, professor. Que continue. E uma coisa, pensando na condição do que é, né, a Olimpíada, hoje os fenômenos, eles não são, na verdade, nunca foram isolados, mas se destacam. Então a gente tinha a condição territorial, aí depois essa condição também política e a condição comercial. Você está falando dos outros esportes aí, né? Tanto tem a condição, uma perspectiva de você atrair juventude para poder assistir os esportes, para poder praticar esses esportes, colocar o skate como esporte olímpico. Sim. Aí o surf, futevôlei, né? Surf, o pessoal fica tentando, né, trazer, enfim, diversos esportes que possam também ser olímpicos, mas isso também porque gera mercado. Isso gera também, porque hoje século XX já, a gente sai dessa condição. Existe a condição política, obviamente, mas ela é uma condição de entretenimento. Mercadológica. Tem que ser vendida, né? A partir dos anos 80, principalmente, né, 1980, os jogos, Estados Unidos é mestre em fazer isso. A nossa final agora da Copa América, nos Estados Unidos, ela seguiu o padrão norte-americano, tem aquele show do intervalo. Né, a gente não está muito acostumado com isso, né? O intervalo ser prolongado para poder ter esse show, né, que afeta a própria performance dos atletas, mas é entretenimento que gera todo um capital de lucro, de emprego, também. Engajamento, exatamente. Então as Olimpíadas, ela também, da segunda metade do século XX para cá, já se vão aí 30 anos, ela traz essa condição mesmo, de poder ampliar os esportes, não só por uma condição social, mas também pela condição mercadológica. Quanto mais gente participando, mais movimentação. Então, só para ficar claro aqui, para a gente fazer um link, né? Então, a gente tem
antigamente, né, no mundo grego antigo, que era uma questão muito de glória, de honra, e aí a gente vai receber ter... os louros, né? Não tinha medalha, era folha e a medalha tem uma de história louro. legal, não era ouro, o ouro é recente, era prata e bronze. Né, os primeiros colocações, aí surge a outra perspectiva do ouro, mas o interessante também, a gente vai ter aí autores mais antigos que vão dizer, inclusive, que essa relação vem aí dos 12 trabalhos de Hércules, né, essa relação aí que ele tinha 12 trabalhos, fazendo esse elo, né, da competitividade em si. E aí, no segundo momento, a gente vem já pela questão de união, um pós-guerra, um mundo ainda constantemente, uma eminência de uma nova guerra, de fazer a união. E hoje, né, em virtude aí do neoliberalismo, e a gente já tem voltado para a parte econômica. É muito interessante essa evolução, né? Nenhum dos três estão separados. Sim, estão juntos, mas estão surgindo. Existe né? sempre evidências, sim, né? mais claras, né? Mais claras, E agora, essas Olimpíadas, vamos ver a questão política, porque teve as eleições na França, né? E tivemos e vamos ter a eleição, né? Temos as eleições nos Estados Unidos. Então ela vai vir com uma carga política bem interessante aí pra gente perceber. E falando da condição política. Eu estou aqui com o professor Pablo Musso, professor Ítalo Gomes. É o episódio número 1, o tema Jogos Olímpicos. Ô, Ítalo, eu queria que você falasse um pouquinho do Brasil com relação às medalhas de pessoas negras. Não veio assim tão rápido não, né? Durante muito tempo o Brasil nunca foi um país de ponta em relação a número de medalhas, mas com participação negra muito pequena, né? Essa pluralidade, como na questão foi apresentada recente, 1968, você tem um movimento, né, dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Então você tem ainda nos Estados Unidos, que já era uma democracia anterior à do Brasil, onde os locais estavam lutando pelos seus direitos, manifestando isso na Olimpíada. Você vai pensar isso em relação ao Brasil, um país que, apesar de não ter proibido o voto dos negros, mas é um país que teve 300 anos, no mínimo, de escravidão. Então, há dificuldade, primeiro, dessa pessoa negra participar de uma Olimpíada, virar um atleta profissional, a ponto de chegar nas Olimpíadas e nas Olimpíadas conseguir uma medalha, é algo realmente muito, muito, muito recente. É uma coisa dos anos 2000 para cá. A gente tem exemplos anteriores, obviamente, a gente tem o famoso João do Pulo, é um cara que já conseguia esse processo, né? Mas a gente teve aquele que ganhou uma medalha na corrida. Peraí que eu vou pesquisar o nome dele aqui, que eu não posso esquecer o nome daquele. Eu assisti essa Olimpíada. Medalhas nas Olimpíadas Brasil. Era José, como era? Ganhou na corrida, cara. Vê se aparece aqui o nome dele. O João do Pulo é o cara mais famoso, emblemático, né? Mais emblemático. Anos 70, 80, não era? Anos 70, nos anos 80 teve um cara que ganhou. Oh, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora e eu também não vou achar aqui agora. Mas Joaquim Barbosa. Quer ver? Joaquim Barbosa. Pra você ver, pessoal, que aqui ao vivo o conhecimento ele não precisa ser decorado. Você precisa saber onde pesquisar. No momento que está aqui, o Vitor procurando aqui o nome do vencedor, você já vai se inscrever no canal, ativar as notificações para você poder ficar sabendo quando vai rolar o nosso próximo episódio. Vamos lá, então, aí? Sim. Né? Tem o Zequinha Barbosa, que ganhou num tempo anterior. E nessa outra Olimpíada que eu estou falando, foi o grande ano do Brasil na Olimpíada. Então sempre figuras negras que acabaram ganhando nesse período, mas em pequena quantidade e nas provas de atletismo. Estava falando sobre a questão das provas, né, que são as provas chamadas de luxo, ou as primeiras provas da Olimpíada, porque era aquilo básico que o ser humano podia fazer. Era o correr, era o nadar, era o pular, era o arremessar. Então as provas mais importantes da antiguidade eram o decátlon, e hoje são as provas que encerram a Olimpíada exatamente por isso, porque é o que é o natural do ser humano fazer. Então, quanto mais acesso as pessoas tiverem ao esporte, homens negros, mulheres, aí das mulheres negras, mais medalhas a gente vai ter condição de ter. Né? E era muito, até o começo do século XX e tal, a percepção de que o esporte era um esporte da pessoa branca.
Era realmente um esporte, porque essa condição da Grécia e tudo, então, e também era quem mais praticava esportes, né? Então, quem tinha essa oportunidade em si, né? De participar. A maior quantidade era de pessoas brancas. Estou lembrando aqui de um filme clássico das Olimpíadas, que é o Carruagem de Fogo, né? Que tem aquela música... Tan, 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 que é do tempo do Cancão, não. Sou não. É do tempo do Cancão, não. Essa música é mais ela faz parte das minhas aulas, né? Quem é aluno meu sabe disso, mas enfim, vamos lá. E aí é um filme sobre a Olimpíada com pessoas brancas. Então, realmente, essa pluralidade, ela realmente é recente. Essa participação e essa possibilidade das pessoas atingirem, ela é recente e é um espaço de político, social, econômico, né, de apresentar a própria negritude para o mundo e acabando com essa questão racial, né? Porque se a gente for pegar aqui o finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente vai ver que as comunidades, né, elas não vão estar inseridas nesses projetos, né? O Estado, ele vai ter essa ausência nessas comunidades, que hoje a gente já pode chamar de favela de novo, né? A gente, por algum tempo, não podia se chamar favela porque já tinha sido vencido, né? E agora o IBGE veio com seus dados aí usando o nome favela, então a gente volta a usar favela. Então as favelas, elas não vão ter esses incentivos pro esporte, mas aí o futebol vai trazer esse incentivo, e o futebol, ele vai ser essa saída para muitos jovens, e aí começa a se perceber que nesses lugares, né, que eram marginalizados, poderiam ter grandes campeões. É aí que o Estado vai começar a ver projetos, né? Porque se você for ver, não é uma coisa distante da gente, de a gente ver um atleta olímpico num sinal, pedindo ajuda, fazendo rifa. É uma realidade ainda que está presente, mas já foi muito pior. Então, na medida que o Estado começa a perceber, né, esses talentos, é aí que começa a ter essas medalhas, né? A gente tem aqui algumas escolas, universidades também que trabalham com isso, né? Eu tenho uma colega, Marise, um beijo, e o filho dela está fazendo escola olímpica e tudo. Então, no caso, instituição privada, mas que não é praxe, né? Uma coisa que eu sempre me perguntei, mesmo quando eu era estudante, como é que não era igual nos Estados Unidos, que você tinha, dentro das escolas, você já não tinha garimpo de atleta, porque tem muita gente que não se dá com o estudo regular e através do esporte brilha, né? E que também não vai deixar de estudar por causa disso, porque se você quiser atingir alto nível, você vai ter que estudar sobre o corpo humano, estudar sobre o seu esporte. Então você não vai deixar de aprender, tá? Só porque você vai jogar bola, você gosta de jogar bola, você não vai deixar de aprender. Mas você vai precisar estudar para aprender. E a linguagem do Enem é para isso, para você interpretar o mundo e conseguir aprender para quando você quiser. E se você for ver de uma visão geral, isso é muito cultural americano, né? Porque os Estados Unidos, ele viveu uma guerra fria. Ele tinha que dar resultados, né, físicos. A Olimpíada, durante muito tempo, ela era esse elo aí que a gente vai ter. E os sistemas socialistas, né? China, Cuba e União Soviética sempre apresentam bons resultados também, porque é uma política de Estado e esporte. Com certeza. A ideia Cuba hoje ainda tem muito essa política muito forte, né? Tanto que o esporte em Cuba, ele não pode ser profissionalizado, né? O cara não pode jogar num clube, o cara não pode tem que ficar ali. É tanto que a gente tem vários casos de muita gente que vem para a Olimpíada e fica no país, pede asilo para poder ganhar dinheiro em cima do seu talento, né? Então, cada um com seus objetivos. Sim. Questionáveis. Sim, ou não, né? Ou não, sim. Né? Mas a condição de entender que é necessário ter um incentivo. Com certeza. E a partir desse incentivo você tem a inclusão de homens, mulheres, homens negros, mulheres negras, e a partir daí você põe todo mundo realmente para jogar, porque né, a intenção da Olimpíada não é agregar. Então, se agregar, tem que dar oportunidade para todo mundo. E sem falar na questão feminina, né? A gente até estava conversando antes um pouquinho, falando nessa questão dos gregos, né? A gente levanta muito a democracia grega, os gregos. Mas se você for ver, os gregos eram altamente exclusivos. Eles se excluíam muito, né? Você não podia participar se fosse estrangeiro, se residisse. Você tinha que falar a língua, tinha que ser pai, mãe, enfim. E as mulheres não participavam. E a participação das mulheres é agora, século XX. Lá na Olimpíada Grega tem uma história curiosa, que uma mulher conseguiu correr, né? Ela conseguiu participar, mas aí quando descobriram que era uma mulher, ela ganhou a prova, mas quando descobriram que era uma mulher, a partir dali os competidores tiveram que competir nus,
Para poder já perceber que não era. E aí daí muitos vasos gregos, se você fizer essa pesquisa, você vai ver, tem os lutadores, geralmente estão pelados, mas é por causa disso. Por isso que o cristianismo cai tanto nisso. Também, né? a questão comportamental. Do pudor, isso. Que o cristianismo vai trazer dentro dessa perspectiva. Esse tema nunca foi tão antigo e tão recente, tão atual, né? Bom, mas eu comecei a falar sobre o Brasil com atletas negros sendo premiados, porque vou convidar o Ítalo para retornar à nossa Arena Enem, porque o nosso podcast é diferenciado, tá? Temos aqui o Papo de Mesa, temos também a Arena Enem, e lá já vai estar o Ítalo, porque ele vai falar da Rebeca Andrade, em que aos 22 anos ela foi a primeira medalhista de ouro. É isso, ô Pablo? Sim. Então vamos lá, é a questão 3 de hoje. Ítalo Gomes está contigo. E aí, senhoras e senhores, a questão é a seguinte: ao observar principalmente o nosso Enem, a gente resolveu uma questão aqui, que não era especificamente do Enem, mas tinha a chamada linguagem do Enem, tá certo? E falando de linguagem do Enem, na pesquisa que a gente faz, para poder entender também o vestibular, para passar para vocês, muitas questões aparecem sobre a Olimpíada na área de linguagens, tá? Então, na área de linguagens, há muitas notícias sobre Olimpíadas e há uma reflexão sobre essa notícia. Uma reflexão ligada ou à linguagem da fonte, porque é para você dizer se é uma reportagem, para você entender se é um documento acadêmico, mas também fazendo uma ligação social, uma interpretação de texto mesmo do que trata o texto. Tá? Então, quando você estuda para história, quando você estuda para português, quando você estuda para geografia, sociologia e filosofia, realmente é a área de humanas ligada à linguagem. Por que é que o básico é a linguagem e a matemática, né? Porque a linguagem para interpretação, a matemática para compreensão das medições. Então, você estuda de forma integrada, certo? Então, mas caíram um pouco as questões sobre Olimpíadas, o tema é defasado. Caíram para mais de 18 questões sobre o tema de Olimpíada no Enem, misturando história, sociologia e língua portuguesa. Então é muito importante você ter conteúdo e para interpretação. E é aí onde a história entra como ferramenta. Mais uma vez, não adianta ficar decorando um monte de fatos históricos se você não entender o processo. Porque a partir do processo você consegue resolver sua questão. Bora ver? Olha só. Rebeca Andrade superou a si mesma fazendo história. Aos 22 anos, entrou para o Olimpo da ginástica mundial, ostentando a medalha de prata no individual geral feminino e subindo ao topo do pódio olímpico na prova de salto. Sua caminhada começou graças a uma tia que viu seu talento e a apresentou à técnica de ginástica na cidade. Não demorou para que ganhasse o apelido de Daiane dos Santos II. A atleta dá sequência a um legado iniciado por ginásticas como Daniela Hipólito e Daiane dos Santos, respectivamente, primeira medalhista e primeira campeã em campeonatos mundiais. Rebeca tornou-se a primeira medalhista e campeã olímpica do Brasil na modalidade. Daiane afirmou que admira a jovem atleta, cuja vitória é permeada por simbolismos importantes. Durante muito tempo disseram que as pessoas negras não podiam fazer alguns esportes, e a gente vê hoje a primeira medalha de uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás de tudo isso. Falou a ginasta Nádia Comaneci, dona da primeira nota 10 na ginástica. Parabenizou a brasileira em suas redes. A ginasta Nádia Comaneci, dona da primeira nota 10 da ginástica, parabenizou a brasileira em suas redes. Entendeu? Então, aqui para mim, quando você observa um texto, que aí ele traz uma situação, é uma reportagem aí, uma reportagem do El País, e ele trata da Olimpíada, mas ele trata de uma situação social, você tem ferramentas aí de sociologia, você tem um contexto histórico, você tem a própria linguagem, tá? Então é importante observar realmente como esse teu conhecimento de conceitos, ele vai ajudar você a resolver as interpretações e as questões. Então para de querer brigar com a prova, de dizer, isso não é história, isso não é sociologia, isso não é linguagem. Um aluno bem preparado, e ao assistir às nossas aulas, a acompanhar e intensificar Escola Dragão do Mar e todos os professores que vocês gostam, é o aluno que se prepara para qualquer coisa, tá? Não fica brigando com a questão para entender se é história ou se não é, porque isso não vai mudar o teu resultado. Gritar que não foi história não vai fazer o teu resultado se modificar. Então observa bem o conteúdo, aprofunda nos teus conceitos que tu vai conseguir resolver a questão. Bora lá para os itens para tu ver como é tranquilo? Olha só. A relevância social da conquista da Rebeca Andrade na ginástica se traduz no:
a relevância social da conquista da Rebeca Andrade. Então, qual é o impacto dela dentro desse processo, que é o que o texto pede, né? Então é um pouco sobre a essência do texto. Letra A, continuidade de um legado que foi iniciado por outras atletas. Então que, quando ele fala da Daiane dos Santos, ele fala também da Daniela Hipólito, mas o texto fala sobre o fato de que as meninas ganharam antes e ela ganhou também. Então você vê que tem uma questão de interpretação de texto, mas também ligado a uma condição racial. Então o texto destaca a condição racial no final e fala que ela foi, a Rebeca Andrade, superou a si própria, né, entrando para o Olimpo, uma medalha de prata no individual, geral, feminino. Então ela não está continuando um legado. O próprio texto interpreta aliás, apresenta a ideia de que ela não está trazendo legado nenhum. Então o item A é falso. Letra B. É um reconhecimento por atletas ícones da modalidade. Então a essência do texto é o louvor a ela, quer dizer, o reconhecimento do texto é dizer que as outras atletas valorizam o que ela fez, ou o texto traz o fato dela ser uma menina que conseguiu o que ninguém conseguiu dessa ideia de que nem o negro antes podia participar, não só participam, como ganham medalhas. Né? Olha a essência do texto. Então o item B também, apesar de ser muito próximo, pode confundir muita gente, mas ele não é sobre a exaltação, é sobre o feito dela, não é sobre o que as outras falam, é sobre o que ela fez. No item C, é um ingresso no esporte por intermédio da família. O texto também exalta o fato de que a mãe dela viu e aí colocou ela no esporte, e isso é que é louvado. Novamente, está dentro do texto, mas você não pode pegar a parte pelo todo. Você não pode pegar um trecho do texto e achar que aquilo é a verdade. A essência do texto é o que resume tudo aquilo que foi dito. No próximo item, há uma visibilidade étnico-racial no esporte. Então, olha quando você pega o texto. Daiane afirmou que admira a jovem atleta cuja vitória é permeada por simbolismos. Olha como essa palavra vai se tornar forte. Olha como, na verdade, a história também trata disso, né? Porque a memória, os acontecimentos, eles não são o fato puro em si, mas como a gente os interpreta. Olha o que é que essa mão estendida acaba significando lá para os atletas dos Estados Unidos no período. É um simbolismo, né? Então o fato de uma menina negra ganhar uma medalha, o que é que isso traz de volta para o país? Como a gente estava discutindo lá na nossa mesa, a Olimpíada também é política. A Olimpíada, ela traz o que o país passa. Os seus atletas representam a essência do seu país. Então não é pura e simplesmente jogou e acabou, tem todo um simbolismo, né? Observem os uniformes que estão acontecendo na Olimpíada, como cada um traz um pouco da cultura de cada país. Também tem esse simbolismo, essa interpretação de cada um. Então, quando você tem uma visibilidade étnico-racional do esporte, você está falando desse simbolismo. Ele diz aqui no trecho, tem uma representatividade muito grande atrás disso tudo. Nádia Comaneci falou sobre isso. Então, várias pessoas falaram sobre este simbolismo, essa condição étnica. Então, quando você percebe a ligação dessas palavras com o item D de dado, a gente encontra o nosso gabarito, uma visibilidade étnico-racial no esporte. Já no item E, ele traz a simples frase, a medalha de ouro na modalidade, como se o mais importante fosse simplesmente a medalha. A gente sabe que a medalha também é um símbolo. Eram as folhas de louro, é a medalha agora, a medalha representa tudo o que é conquistado pelos atletas ao longo do tempo. De volta à mesa, você está nos acompanhando com imagens diretas dos estúdios do Colégio Dragão do Mar, escola parceira do Sistema Intensifica de Ensino. Estou hoje aqui recebendo no estúdio o professor Pablo Mussi, professor Ítalo Gomes. Eu vou pedir agora que os caracteres coloquem lá o @ do professor Pablo Mussi no Instagram. E você gosta muito de fazer lá aquelas tiradas de blogueiro, né, Pablo? Pois é o que os alunos pedem, né? Tem que fazer. Bom, gente, pra quem aí, quem tiver alguma dúvida, quiser vir aí no meu Instagram, quiser perguntar, fico à disposição. Manda vai o DM, né? Com certeza. Eu esqueci a palavra, por isso que eu não falei. Então aí, o meu Instagram, ele tá como professor Pablo Mussi. Agora o Pablo é com 2 Bs,
né? E o mousse, não é o mousse que a gente está acostumado. De maracujá não, né? Não. É M-U-S-S-E. Então pode seguir lá, que aí a gente se resolve. Eu sempre tiro pra brincar com o Ítalo, porque o Ítalo Gomes dele aparece com o S e com o Z. Ele vai me explicar pela 10ª vez o que é isso, Ítalo. É assim, eu gosto muito de arte e tudo mais, então eu tenho banda, desde adolescente. E quando eu comecei na banda, eu coloquei Ítalo Gomes com Z pra ficar uma coisa diferente, é um nome artístico, latino, lá. E aí, quando eu fui fazer o meu e-mail do Gmail, não tinha mais Ítalo Gomes com S. Aí eu meti o Ítalo Gomes com Z, ficou. Porque estava disponível e tinha a ver com o que eu usava quando eu gravava, quando eu tocava e tudo mais. Então, acaba que, nos termos profissionais, acabou o meu e-mail e o nome acabou ficando Ítalo Gomes com Z, apesar de ser com S. E no Instagram, eu estou trabalhando essa minha parte de história no Bora História, que é o meu bordãozinho, né? Bora História. Onde eu, na sala de aula, faço lá minha hashtag, faço minhas brincadeiras também para chamar a atenção dos alunos nesse novo modelo tiktokeiro de dar aula. Eu adoro fazer essas palhaçadas também. E aí no Bora História, @Bora História, você encontra o meu perfil de história. No meu perfil pessoal, você lá dentro você descobre o meu perfil pessoal, que o meu perfil pessoal só tem palhaçada, só tem... É outra parada, é só bobeira. Eu acho que esse vai ser bom de olhar também. Vai ser procurado, viu? Tudo que é trem de besta eu boto lá. E a minha vida de trouxa tá lá. Mas para você que vai passar no vestibular, tá? @Bora História. Bem, e você que nos acompanhou agora no YouTube do Intensifica Cursos, no Instagram, daqui a poucos minutos também vai estrear lá no Instagram essa live completa para você poder compartilhar, marcar aquele @ do seu colega que precisa estudar para o Enem, que tem dificuldade, que gosta de um podcast, mas procurava um podcast que falava a linguagem que vai ser para você utilizada para a sua aprovação no Enem. Vamos encerrando por aqui. Mandar um beijo no coração, agradecer ao professor Ítalo Gomes, professor Pablo Mussi, e até o nosso próximo episódio, o Papo Cabeça no Enem. Quer passar no Enem? Vem para cá.